irradiar, vai lhe echoar, ouse irradiar, vai lhe echoar, ouse irradiar, vai lhe echoar, ouse irradiar, vai lhe echoar. Bem, que coisa interessante nós nos encontrarmos hoje nesse momento tão importante da história da humanidade. Nós estamos, portanto, diante de situações adversas, e essas situações adversas, elas estão exaradas no próprio cosmos, na natureza, no próprio universo. Quando o nosso pai Avraham Avinu, ele se encontrava no início da história, quando ele estava procurando orientação do Criador, quando ele estava com dificuldades, o Criador dizia o seguinte: olha para cima, Abraão, acima das estrelas. Abraão contemplava ali a lua, as estrelas, os meteoros que se deslocavam e a tranquilidade daquela noite, que poderia ser uma noite com uma bela lua, ou mesmo uma noite sem uma lua, mas uma noite em que os astros, e durante o dia o sol, trazia informações para Avraham, para que ele compreendesse de que aquelas estrelas simbolizavam um futuro povo que dele se originaria. Um povo que seria os guardiões da Torá, que adviria quando o libertador Moshe Rabbeinu chegasse no seu momento histórico. Bem, olha para as estrelas. O salmista, contemplando os astros, a lua, as estrelas, o sol, e a importância dessas luminárias sobre a humanidade, o salmista disse: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Conversaremos hoje sobre a lua cheia de Purim. Obrigado a você por estar conosco e por desfrutar dessa vivência espiritual. Vamos fazer o Shema Israel, a oração que sedimenta a existência apenas de um Deus. Rezemos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevo, Malkuto Leolam Vaye. Bem, nós iremos falar sobre a lua cheia de Purim, que a gente possa justamente meditar sobre esse instante. No calendário judaico, no calendário que é em hebraico,
nós temos a participação muito interessante do que nós chamamos o calendário da existência. Pois bem, o calendário hebraico diz que, nesse período da história, entre 6 e 7 de março, nós estamos vivenciando o aparecimento de uma lua cheia. De uma lua cheia que traz, na sua exuberância, o testemunho de algo que a história não pôde ocultá-la. Pode ser até que as nuvens do grande universo possam encobrir a lua, mas a história e a vitória e a sobrevivência dos israelitas lá na Pérsia não podem, sob hipótese alguma, ser apagada. Pois bem, esse instante muito interessante vem justamente nesta lua cheia de exuberância, de um luar penetrante e que encontra guarida em todo o universo a lembrança da festa de Purim. Da festa onde a principal personagem foi a rainha Esther. Ali, no governo da Pérsia, ela descobriu que havia um macabro plano para destruir os israelitas que lá estavam escravos. E ali na cena existia o lobo mau, que era justamente Arã, um assessor do rei da Pérsia, que pediu para destruir aquelas pessoas que não adoravam ao imperador e que não adoravam as autoridades constituídas, os reis, os monarcas, mas só adoravam ao Criador. Era aquele povo que dizia: Shema Israel, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é um. E o rei possibilitou que uma data fosse marcada, 14 de Adar, para que houvesse a extinção desse povo, que apesar de pacato, trabalhador e inteligente, não se curvava a outra autoridade a não ser o Criador. Obedeciam às autoridades, respeitavam as autoridades, mas a adoração como Criador, como Deus, era só ao nosso Elohim. E aí, a rainha Esther, que entrou em cena por providência divina, pediu ao rei não que fosse abolida a pena que estava sendo colocada sobre o povo judeu, mas pediu ao rei que este povo, pequeno, quase que insignificante na Pérsia, tivesse o direito de se defender. E o Criador fez com que o rei aceitasse. E lá estava o povo de Israel se preparando para que 14 de Adar, que cai mais ou menos no mês que nós estamos vivendo, no mês de março, abril, que aquele povo pudesse, naquela data, de 14 de Adar, lutar pelos seus ideais, lutar pela sua etnia e sobreviver em testemunho a todos os povos. E o rei consentiu. E o povo de Israel se preparou, treinaram. E no dia 14 de Adar, quando Arã e seus filhos e grande parte do exército da Pérsia saíram para destruir os judeus, naquela memorável
noite de lua cheia, o campo de batalha foi iluminado pela presença de uma luz fulgurante da lua cheia. Era a presença da própria luz, do próprio Criador. E diz a história que o povo de Israel teve grandes perdas, mas foi vitorioso. Os filhos de Arã foram enforcados, foram destruídos, porque desobedeceram a própria estrutura divina que colocava o povo de Israel naquele império para ser um povo abençoado. Purim quer dizer sorte. Mazal Tov, muita sorte que veio para o povo de Israel, porque naquela memorável noite de lua cheia, Deus interferiu na história. Por isso, todas as vezes que nós chegamos ao período de março, abril de cada ano, e a lua cheia daquele período nos faz lembrar como Deus preservou seu povo das mãos do rei da Pérsia, com mão forte e poderosa. Purim tornou-se uma festa, tornou-se uma festa de exaltação e de júbilo. Alguns chamam até de carnaval. Que coisa interessante essa! Você sabia disso? Bem, se vocês gostaram dessa abordagem, faça sempre contato com a página, ou seja, com o canal Britolan, Comunidade Monoteísta. Hag Purim! Que todos tenham uma boa festa de Purim. Relembrando, naquela noite de lua cheia, a vitória do bem sobre o mal. Muito obrigado. Shalom Aleichem. Que seja luz.